Olá, vamos iniciar então aqui a nossa aula sobre enzimas. Vamos fazer uma introdução breve ali sobre as enzimas. Então a gente vai fazer uma introdução e eu vou dar início então ao estudo da catálise enzimática, né? Como é que a enzima catalisa algumas reações. Mas antes eu vou falar de algumas características dela e para começar eu vou falar vou dar um contexto histórico, né, sobre as enzimas, né? Então, primeiramente, as enzimas foram descobertas ali por volta no século XIX, né? Aparentemente por Louis Pasteur, né, que concluiu que a fermentação do açúcar em álcool pela levedura é catalisada por fermentos. Ele postulou que esses fermentos eram inseparáveis da estrutura das células do levedo. E ele declarou também que a fermentação alcoólica ele constatou que a fermentação alcoólica ela é um ato correlacionado com a vida, né, e o funcionamento das células do fermento que ele estava estudando, né, e não com a morte ou a putrefação. Então não era as coisas fermentavam ou tinha um aspecto às vezes que apodrecia, não era exatamente relacionado com a morte daqueles organismos, mas sim justamente com a sua forma de vida, né? A forma de vida dessas células. E ali por volta de 1878, né? Em 1878, o Wilhelm Kuhn, né? Que é esse segundo aqui da imagem, né? Ele empregou pela primeira vez o termo enzima, né? Para descrever esse fermento o fermento que fazia a fermentação alcoólica, né? Do açúcar. E aí ele usou a palavra grega que significa enzimon, né? Ou melhor, a palavra grega está escrito em grego, né? Então se fala enzimon e que significa levedar, né? O termo passou a ser então usado apenas para as enzimas com capacidade catalítica, enquanto que o termo fermento se refere à atividade exercida por esses organismos vivos, né? Então, as enzimas, elas hoje a gente já sabe, né, como a gente falou, a gente abordou nas aulas ali sobre as proteínas, eles são de natureza normalmente proteica, né, mas existem também aquelas enzimas, como a gente vai ver para frente, que são constituídas de RNA, que são as ribozimas, né, como a parte das enzimas que fazem a síntese de proteínas, né, que são as ribozimas, tá? Então, que elas apresentam atividade intra ou extracelular e têm funções catalisadoras, onde elas catalisam reações que sem a sua presença dificilmente aconteceriam na natureza, né? Isso é conseguido graças ao abaixamento da energia de ativação que é necessária para que uma reação química aconteça. Então, resultando assim no aumento da velocidade, certo? Como a gente já sabe no conceito da fisicoquímica, que quando você baixa a energia de ativação de uma determinada reação, você aumenta a velocidade, tá? E essa capacidade catalítica dessas enzimas tornam essas enzimas adequadas para aplicações na indústria farmacêutica, enfim, e na indústria alimentar, certo? Então, isso é uma breve perspectiva histórica, né, sobre o estudo das enzimas, tá? Tem aqui um vídeo que vocês podem ver mais pra frente, se vocês quiserem, tá? Podem pausar aqui e assistir esse vídeo, que é do portal do PDB, na parte educacional do PDB, que é Protein Data Bank, onde ele explica o que é uma proteína, para vocês relembrarem como que é a estrutura de uma proteína, que é a mesma que a estrutura de uma enzima, né? Só que a enzima, como eu venho dizendo para vocês, é uma proteína que desempenha um papel catalítico de determinadas reações que são vitais para a vida, certo? Então vamos lá. Eu vou disponibilizar o link para vocês ali na descrição desse vídeo, tá? Então, como que funciona a interação? A interação da enzima com o substrato? Bom, como nós já vimos, as enzimas são macromoléculas proteicas e elas são formadas por centenas de aminoácidos, centenas ou milhares, né? E a sua massa pode variar até de 10 mil, né? As suas massas moleculares podem variar de 10 mil a alguns milhões, né, de Daltons.
Então, apesar do todo da enzima ser necessário para o seu papel catalítico, né, a ligação com o substrato ela ocorre numa pequena região bem definida, que é o sítio ativo, né, como a gente pode ver aqui, ó, aqui a gente tem uma determinada enzima, né, que nesse caso, ou melhor, uma proteína, uma estrutura proteica, né, onde a gente tem aqui o todo da proteína não é utilizado efetivamente para diretamente, né, para a função catalítica, e sim essa pequena porção. Tá? Então esse sítio ativo ela é uma cavidade, né, que tem uma forma definida, e ela é aqui na parte de dentro, aqui como a gente pode observar, você vai ter ali alguns resíduos de aminoácidos que são responsáveis por reconhecer, e eu coloquei reconhecer entre aspas, porque esse reconhecimento ele acontece através de interações intermoleculares. A gente vai ver em detalhes mais para frente, tá? Então os aminoácidos são posicionados uns próximos aos outros pelo dobramento da cadeia polipeptídica, como a gente já viu na estrutura das proteínas, tá? Na estrutura terciária das proteínas, tá? Então a enzima reconhece um substrato, que é uma molécula com geometria espacial adequada e grupos químicos capazes de estabelecer algumas interações com esses resíduos de aminoácidos, tá? E algumas análises por difração de raio-x e outros métodos também, além de raio-x, de uma enzima com e sem os substratos revelam com clareza que a aproximação do substrato induz uma mudança na enzima, né, na estrutura como um todo dessa enzima, tornando-a ideal para catálise, né? Então aqui essa animação que inclusive foi retirada do próprio site do PDB, Protein Data Bank, tá? E aqui essa imagem mostra que, né, os resíduos, aqui nós temos a estrutura secundária, um pedaço da estrutura secundária que seria uma alfa-hélice, né? Aqui nós temos algumas alfa-hélices, né? E em vermelho, tá? E aí nós temos aqui saindo dessa alfa-hélice uns resíduos de aminoácidos, né? E aí aqui dentro nós vamos ter o substrato que vai se posicionar de maneira conveniente para que essa reação aconteça. Bom, vocês já devem ter ouvido falar sobre o tal do modelo que é chamado de chave fechadura. Esse é um modelo, né, é apenas um modelo que ele foi proposto ali em 1894 pelo Emil Fischer, tá? Devido à sua especificidade, tá? Devido à especificidade que se deve às diferentes possibilidades de combinação de interações hidrofóbicas, eletrostáticas e ligações de hidrogênio presente no sítio ativo da enzima. Tá? Então, claro que o Emil Fischer não previu todas essas possibilidades, né? Mas hoje a gente já sabe que elas acontecem no sítio da enzima, tá? Então este seria o segredo da chave fechadura. A chave aqui nesse modelo seria o substrato e a fechadura seria o segredo que se encaixa perfeitamente com os grupos que vão interagir com a fechadura, né? Então nós temos aqui algumas interações, né, hidrofóbicas, esse H é interações hidrofóbicas, interações de ligação de hidrogênio, interações polares aqui, íon-íon, certo? Bom, um exemplo desta especificidade, né, da especificidade, é a interconversão catalítica entre o citrato, do citrato em isocitrato pela enzima aconitase. Tem um vídeo que está logo no slide a seguir, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou sugerir para vocês assistirem num outro momento, né? Então o citrato é uma molécula proquiral, vocês vão observar no vídeo, né, que precisa mudar um grupo, né? Se vocês observarem aqui, ó, é uma molécula proquiral, ela não é quiral, tá certo? Mas esse carbono aqui, ó, ele é proquiral. Quando você tem qualquer tipo de alteração nesse carbono, por que ele é proquiral? Porque ele tem 4 grupos, sendo que 2 deles são idênticos, né? Então esses 2 grupos são idênticos. Se eu alterar um dos grupos que estão ligados nesse carbono, né, como é o que a aconitase produz aqui, ó, ela vai mudar o OH de posição, certo? Então observa aqui, ó, o OH vai mudar de posição. Observem isso no vídeo quando vocês forem assistir, tá? E aí o que acontece? Aqui nesse desenho, né, nós temos aqui, ó, este grupo são idênticos, tá? Então nós temos um carbono aqui que ele é proquiral, certo?
Então o que ela faz é substituir, alterar esses dois grupos aqui. Então vocês vão observar, se vocês quiserem podem pausar esse vídeo e assistir esse daqui, que da mesma forma foi produzido pela Protein Data Bank, tá? Na seção educacional ali da Protein Data Bank, certo? Então vamos adiante. Bom, aqui tem um exemplo dessa interação, né, que é a ação da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, tá? É uma desidrogenase, tá? Então você tem aqui o NADP, nicotinamida, fosfato de nicotinamida aqui no sítio ativo, né, que ele funciona como uma coenzima, vocês vão ver mais adiante o que isso significa, tá? No sítio ativo da enzima, onde você tem aqui, essa é a enzima, tá? Esse aqui é vamos dizer assim, o código dela, né? Então é a glicose 6-fosfato desidrogenase, tá? E as suas interações. Nós temos então aqui a glicose 6-fosfato no centro do sítio ativo da enzima, onde vocês podem observar aqui, ó, que as ligações de hidrogênio e interações eletrostáticas estão em verde aqui, ó, certo? E com umas distâncias menores do que 3,8 angstroms. Aí aqui de outro ângulo vocês vão ver em verde também, né, as interações hidrofóbicas, certo? Então aqui tem as ligações de hidrogênio e outras interações eletrostáticas, como íon-íon, né? Então nós temos aqui um íon, por exemplo, ó, tá? E aí aqui nós temos as interações hidrofóbicas, né, como a interação aqui de dois anéis aromáticos, certo? Bom, e aí algumas características que a gente pode observar nas enzimas, né? Então, primeiro aqui, praticamente toda a variedade de reações bioquímicas que constituem a vida é mediada por uma série de enzimas, né? Acreditamos que nem todas essas reações já foram mapeadas, né? A maioria delas, obviamente que sim, mas ainda há muito que se descobrir. Então, as enzimas elas se diferem dos catalisadores químicos comuns, né, aqueles que a gente utiliza no laboratório, em alguns aspectos importantes aqui, né? Então, o primeiro deles é sobre a velocidade da reação. A velocidade da reação, geralmente as reações catalisadas por enzimas, elas têm velocidades de reação da ordem de 10⁶ a 10⁻12 vezes maiores do que as mesmas reações não catalisadas e várias ordens de magnitude maiores do que as reações catalisadas por catalisadores químicos que a gente utiliza no laboratório. O que mais que nós temos, né? As condições dessas catálises enzimáticas, elas são brandas, ou seja, as temperaturas sempre são abaixo de 100 graus Celsius, enquanto que às vezes no laboratório a gente precisa colocar temperaturas bastante elevadas, né? Acima de 100 graus, a pressão é atmosférica e o pH muito próximo da neutralidade. Essas são situações que a gente normalmente não consegue no laboratório. As reações catalisadas por enzimas apresentam uma enorme especificidade, né? A gente vai ver alguns desses, cada um desses itens aqui mais para frente, tá? Na sequência desse vídeo, tá? Então, o que significa essa enorme especificidade? Nós vamos ter uns produtos, as reações, elas geram produtos enantiomericamente puros, né? E raramente formam subprodutos. Bom, as enzimas também têm uma capacidade de regulação, né? A atividade catalítica da maioria das enzimas varia em resposta à concentração de outras substâncias das concentrações e além das concentrações de substratos e produtos, tá? Então elas respondem a essas alterações, tá? Então por isso que da importância da catálise enzimática nos organismos vivos, né? Então a atividade catalítica na maioria das enzimas varia em resposta a essas concentrações, né, de outras substâncias. Bom, agora como que funciona, né, falando em termos do diagrama de energia livre de Gibbs que vocês já estão habituados, né? Então, como que funciona a atuação das enzimas nessa cinética, né, nessa catálise? O que ela provoca? Bom, na presença de um catalisador, de qualquer catalisador, o que vai acontecer? A reação ocorre através de um caminho com uma energia de ativação menor. Então, aqui nesse caminho em azul, a gente vai ter um caminho não catalisado, tá? E aqui em vermelho, a gente vai ter um caminho com catálise, seja a catálise que for,
certo? Então você vai observar que o ΔG de ativação de uma reação catalisada ela é menor, por isso a velocidade da reação é maior, né? Lembrando o seguinte, que independente da reação catalisada ou não, o ΔG não vai variar, o ΔG da reação não vai variar, né? Então os catalisadores aceleram a velocidade de uma reação sem alterar a proporção entre esses reagentes, tá? Justamente porque não vai alterar o grau de equilíbrio, porque o ΔG não vai variar, ele vai alterar só a velocidade, tá? E lembrando o seguinte, os catalisadores, né, por definição, eles não podem ser consumidos, eles não são consumidos durante o processo, né? E praticamente todas as reações que acontecem nas células são catalisadas por enzimas. E todas as células produzem suas próprias proteínas que desempenham esse papel catalítico, que são essas enzimas que a gente está estudando aqui, tá? Um exemplo sobre as condições brandas, né? Então, nós vamos utilizar aqui, vou falar aqui sobre o açúcar, né? Mas antes só uma informação interessante, né? Que numa célula eucariótica, mesmo considerando a compartimentalização, ou seja, numa célula você vai ter essa compartimentalização. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que cada organela da minha célula ela está separada do restante da célula através de membranas, tá? Mas mesmo com essa compartimentalização, você vai ter uma grande diversidade de compostos que eles têm um potencial grande de reagirem uns com os outros, mas essas reações não acontecem aqui dentro da célula, não acontece qualquer tipo de reação. Por quê? Porque na temperatura, né, nessas condições brandas, né, de reação, nessas temperaturas baixas em que as células vivem, essas velocidades de reação são desprezíveis, então são tão baixas que esses compostos acabam por se tornar praticamente inertes, tá? Então, uma reação pode ser termodinamicamente favorável, mas ter uma velocidade igual ou muito próxima de zero. Um exemplo aqui da glicose, né? A glicose, você tem essa reação aqui, tá? Que você você tem um ΔG, né? O ΔG é negativo, ou seja, é uma reação espontânea, porém o ΔG de ativação é bastante alto, então a velocidade com que a oxidação da glicose ocorre sem catálise é praticamente nula, né? Sendo que numa célula a reação pode levar poucos minutos ou segundos para acontecer via catálise enzimática. Por que isso acontece? Justamente porque você tem a diminuição aqui drástica, né, da energia de ativação, aumentando bastante a velocidade em relação à energia livre de ativação aqui não catalisada. Beleza? Vamos seguindo aqui, né, com mais exemplos de atuação das enzimas, né? E aí nós temos aqui o tempo de meia-vida, né, de uma reação não catalisada em comparação, né? Então nós temos aqui a velocidade. Aqui é o valor de K sem catálise e o valor de K com catálise, tá? E aqui você tem a razão do K catalítico e do K sem catálise, né? Então, para você ver aqui, por exemplo, ó, a anidrase carbônica, ela catalisa a hidratação do gás carbônico no organismo, tá? Para você hidratar aqui formando o ácido carbônico. Essa reação aqui, ela acontece 10 elevado a 7 vezes maior do que a reação não catalisada, tá? Então, só para você ter uma noção aqui, eu vou comparar direto aqui, ó, para vocês verem a razão do K catalisado com o K não catalisado, tá? Então, aqui bom, você pode olhar aqui cada uma delas, né? Uma descarboxilase, enfim, aqui a anidrase carbônica, ó, tem em torno de 10 na 7, né? Então você vê que já tem, é quase 10 na 7, né? Aproximadamente, tá? Então vamos seguindo aqui. Então, sobre essa especificidade, né? O complexo enzima-substrato, né? Ele é composto, esse aqui é o complexo enzima-substrato, ele é composto então de forças não covalentes, que são similares às que determinam a própria conformação dessas proteínas, tá? O que isso quer dizer?
Por que que as proteínas adquirem aquela determinada forma? Por causa de todas essas interações, tá? Essas interações aqui, ó, todas estão presentes na própria conformação da proteína e ela também vai estar presente na interação da enzima com o substrato, que são as forças de Van der Waals, né? As forças eletrostáticas, hidrofóbicas e as ligações de hidrogênio, tá? E aqui, como eu mencionei anteriormente, né, que através de análise de raio-x, né, que os sítios de ligação do substrato na maioria das enzimas já está em grande parte pré-formado, tá? Mas, de qualquer forma, a maioria deles apresenta ao menos algum grau de ajuste induzido ao se ligar com o substrato. Lembra que naquela animação ali que eu mostrei, aquele GIF que eu mostrei anteriormente, vocês viram que a enzima se conformava, ou melhor, ela mudava sua conformação com a aproximação do substrato. Então, a entrada do substrato também muda a conformação da enzima para ela, vamos dizer, entre aspas, abraçar esse substrato, né? Bom, então aqui para vocês a classificação das enzimas, né? Nós temos aqui 6 classes de enzimas, tá? E as enzimas, elas levam o nome da reação que elas catalisam. Por exemplo, nós temos aqui uma oxirredutase, tá? A oxirredutase, elas catalisam reação de oxidorredução, como, por exemplo, a reação aqui do lactato para formar o piruvato. Então, como é que é o nome da enzima? É a lactato desidrogenase, né? Então, se vocês observarem que nós temos o lactato aqui, certo? E aí você tem uma desidrogenase aqui, então ela vai formar o piruvato, certo? E assim sucessivamente. Então, nós temos as transferases, que elas são responsáveis por catalisarem as transferências de grupos funcionais, contendo carbono, nitrogênio e fósforo, como, por exemplo, a da serina, que vai ser catalisada pela serina hidroximetiltransferase, tá? Formando a glicina. As hidrolases, que catalisam a quebra de ligações pela adição de água, né? Como, por exemplo, aqui a urease, que vai produzir CO2 e amônia através da hidrólise da ureia. Enfim, dentre outras, né? As liases, né? Vai formar, então, do piruvato para o acetaldeído. As isomerases, que catalisam racemizações de isômeros óticos ou geométricos. E as ligases. Então, essas são as 6 classes de enzimas, cada uma responsável por catalisar um determinado tipo de reação. Bom, mas as enzimas, elas não funcionam sozinhas, elas precisam de uma ajuda, né? Essa ajuda, ela é dada pelos cofatores, pelas coenzimas e pelos grupos prostéticos, tá? A enzima que, sem esses grupos, tá, tem algumas enzimas que necessitam obrigatoriamente desses ou cofatores, ou grupos prostéticos ou coenzimas. A enzima, sem estar com esses coadjuvantes, vamos chamar assim, elas são chamadas de apoenzimas, tá? Então, uma apoenzima, ela é inativa sem esses coadjuvantes. A enzima mais o coadjuvante, ela é chamada de holoenzima, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, bom, como eu falei, algumas enzimas não necessitam de outros grupos químicos para catalisarem as reações que catalisam. Algumas precisam de alguns metais, né? Por exemplo, aqui, né, que são chamados de cofatores. Alguns metais oxidados, né, para catalisarem as suas reações. Sem eles, elas não funcionam, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui da urease. A urease precisa do níquel 2+, para catalisar essa enzima. Então, sem o níquel 2+, você não catalisa. A urease, sem o níquel, é uma apoenzima. Ela ela é inativa, tá? Nós temos, então, as coenzimas, tá? As coenzimas que necessitam de grupos que são carreadores transitórios de grupos funcionais, né? Então, por exemplo, algumas transferases, elas precisam de algum grupo, elas precisam tirar de algum lugar o grupo que ela vai transferir, por exemplo, né? Então, deixa eu ver algum exemplo aqui que você pode utilizar de coenzima. Eu vou mostrar mais para frente uma
eu vou detalhar um exemplo para vocês verem aqui, tá? Então nós temos aqui então as coenzimas, tá? Que elas podem ser compostos orgânicos ou organometálicos, tá? Então vamos lá. E aí nós temos os grupos prostéticos, tá? Esses grupos prostéticos, eles são compostos que eles são permanentemente associados a uma proteína que contribui para a sua função, tá? E essa função pode ser catalítica, né, como é o caso da que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu coloquei um exemplo que está no Leninger, tá? De algumas proteínas, tá? Então, por exemplo, nós temos na hemoglobina, a gente tem o grupo M, né, que são as hemoproteínas, que é esse grupo aqui. Eu vou mostrar bom, o exemplo que tem é da hemoglobina, que não desempenha um papel catalítico, não é uma enzima, mas tem a presença desse grupo prostético aqui, tá? Então vamos lá, um exemplo que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, né? Vou mostrar um experimento aqui que foi feito, né, para compreender como que uma enzima, né, foi esses dois cientistas, né, Frank Weisheimer e Birgit Vennesland, acho que é assim que pronuncia, né, que eles demonstraram com precisão que para o caso da álcool desidrogenase de levedura, que é essa sigla aqui, que é de Yeast Alcohol Desidrogenase, tá, que é essa sigla aqui, IADH. Então, o que que acontece? A álcool desidrogenase, tá, a enzima presente na levedura, ela catalisa a interconversão de etanol em acetaldeído segundo a reação abaixo. Então, nós temos aqui o etanol, que utiliza como coenzima, tá, na nicotinamida, tá? E aí ela vai fazer o que? Ela vai retirar, ela vai desidrogenar, certo? Porque ela é uma desidrogenase, tá? Ela vai desidrogenar aqui o etanol, certo? E vai produzir o acetaldeído. E aí vamos ver como é que isso acontece. Veja, o etanol não é quiral, tá? Mas ele é pró-quiral. Ou melhor, ele não é quiral. E aí o acetaldeído, caso ele reaja, né, ele pode, caso algum grupo ataque, algum nucleófilo ataque o acetaldeído, por exemplo, você vai ter uma reação de adição formando um quiral no carbono da carbonila, tá? Como vocês já estudaram na Química Orgânica 2 ali. Então o que que acontece aqui? Essa aqui é a estrutura do NAD, tá? Então esse NAD ele pode ter aqui você tem um R, né? Cadê o grupo R? Tá aqui o X, na realidade. Esse X aqui, ele pode ser, então você tem a nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, tá? Tá aqui. E aí você tem aqui, a forma oxidada, você tem esse grupo aqui, ó. Esse anel aqui, ele é aromático, tá? E aí, quando ele recebe um hidrogênio aqui, tá? Então ele vai perder a sua aromaticidade nesse momento e depois ele vai ter que ser restituído aqui. Então você tem aqui o NAD+, tá? Que tem a carguinha positiva aqui, e aí você tem aqui o NAD H. Esse aqui é o NAD H, é a forma reduzida. A forma reduzida não é tão estável porque ele perde essa aromaticidade aqui, né? Então veja, por que ele perde a aromaticidade? Porque agora esse carbono aqui, ó, ele não é mais sp2, então você não tem mais um anel contínuo, né? Você tem um sistema pi conjugado aqui, tá? E agora você não tem mais. Então tá, vamos seguindo então. Então o que vai acontecer? Que experimento que eles fizeram? Eles fizeram, né, uma reação utilizando o etanol deuterado aqui, ó, nesse carbono aqui, nesse H2. Então eles utilizaram o etanol deuterado e o que eles observaram, tá? Beleza, eles observaram que formou aqui então o seu acetaldeído deuterado mais o NAD deuterado, né? Em vez de ser o NAD H, é o NAD D, né? Então vamos seguir. E aí o que aconteceu? Se você pegar esse NAD
e você hidrogenar novamente, agora se você utilizar só o NAD deuterado aqui para você hidrogenar novamente o acetaldeído, ele vai hidrogenar do mesmo lado, sempre do mesmo lado. Você vai produzir apenas este enantiômero aqui, tá? Agora, se você pegar o NAD aqui, ó, deuterado, veja, o acetaldeído aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem melhor. Eu tenho o etanol deuterado, ele vai ser desidrogenado aqui, ou seja, o deutério vai atacar aqui de um dos lados preferenciais, vai ser do lado da frente aqui, tá? E aí ele vai formar aqui, ó, o deutério ficou para esse lado, para frente, tá? No meu NAD. Agora eu vou pegar esse NAD deuterado aqui, tá? E eu vou pegar um acetaldeído e eu vou hidrogenar esse acetaldeído. E ele vai formar só um enantiômero. Entenderam? Ele não vai formar, ele não vai ter, a reação não vai formar aqui, não vai ser um racemato, né? Então você vai formar somente esse enantiômero. Beleza. Agora, se você fizer o contrário, né? Se você pegar o seu acetaldeído aqui, ó, o seu acetaldeído deuterado, por exemplo, o produto dessa reação aqui, ó, o acetaldeído deuterado, e você pegar o NAD não deuterado, o NADH em vez de ser o NADD aqui, você pegar, ele vai formar o outro enantiômero aqui, ó, tá? Interessante isso, né? Então ele vai formar só um dos enantiômeros, tá? Catalisado pela desidrogenase aqui, ó, tá? Agora, se você pegar, né, enantiômeros aqui e você fizer aqui o tosilato, né? Se fizer o tosilato aqui, então você vai ter aqui o tosilato de etila, tá? E aí você fizer uma substituição nucleofílica aqui, ó, lembra que a substituição nucleofílica SN2, ela muda o centro quiral, tá? Então você vai ter aqui, ó, você inverter o centro de quiralidade através de uma reação com o cloreto de tosila, certo? Vocês já devem ter visto isso. Quando você faz isso, então, o deutério seria novamente transferido para o NADH, porque se você tem aqui, ó, observe o seguinte, quando você pega esse produto aqui, ó, tá? E você vai lá e reage com o IADH, esse reagente aqui, ó, ele não dá de volta, ele não pega de volta o NADH. Então isso aqui, com esse experimento, eles mostraram a especificidade, a estereoespecificidade dessa reação, né, de uma enzima, tá? Bom, então, aqui para vocês observarem, né, então a entrada do hidrogênio aqui, ela acontece pelo lado Re, né, por esse lado aqui do meu NAD, tá? E da mesma forma, ela é adicionada por esse mesmo lado aqui, né, pelo lado ProR do meu etanol, tá? Interessante isso, né? Bom, para vocês verem aqui, tem esse outro vídeo aqui, esse vídeo não é do PDB, tá? Mas ele é bastante interessante esse vídeo aqui, né? Ele esquematiza o que nós abordamos nessa aula aqui, se vocês assistirem até o minuto 2,5, tá? Então até o minuto 2,5 você tem aí um panorama de toda essa aula que eu dei para vocês aqui agora, certo? Então nós ficamos por aqui e aí até a próxima aula para vocês.